sintonesas, antes do Isso golpe. também é filme? Tudo filme. Filmes documentários. Filmes documentários. Maravilhosos. Ela marcado para morrer é o marido da Elizabeth, aquele lá do Nordeste foi assassinado, mas esqueci o nome O dele. Julião? Não, o outro, foi o outro, sabe? Mataram o marido dela, a presença dela, assim, não foi o Francisco Julião, era o advogado, ele foi exilado. É isso Ele mesmo. foi assassinado, foi o... Depois eu lembro. Agora são umas sugestões de livros, aquele Nas Terras do Rio Sem Dono. Você já leu, né? Esse livro é maravilhoso, gente. Para psicólogo, esse livro é tão lindo. Muda a concepção demais da questão da terra. Lembranças da terra, os condenados da terra. Acho que esse pode passar. Só tem mais uma sugestão. Essa coisa dos conflitos do campo é consultar a CPT, né? Pronto, é isso. Gente, muito Sempre. obrigada. Fabiana. Acho que a Fabiana trouxe uma coisa importantíssima para nós e acho que vai dar abertura para a sua fala assim, com perfeição, né? E eu quero só dizer assim, pelo Conselho de Psicologia, que essas questões, algumas dessas questões que ela aborda, e que serão abordadas pelo Frei, Giovanni, é interesse, vocês viram, o CREPOP, né, o Centro de Referência de Produção, Centro de Produção de Referência em Políticas Públicas, ele tem uma série de estudos, e essa questão da terra está lá, e a gente, do nível Conselho Federal de Psicologia, e agora a gente aqui está com essa intenção de se aproximar dessa temática, então esses números que você refere são muito importantes, e do ponto de vista mesmo de uma psicologia inclusiva, né, de como que a gente pode produzir uma narrativa que a gente se introduza no conselho, né, se aproxime nessa produção. E também da questão, eu me lembrei, o conselho está criando a comissão das etnias, a questão étnica e racial, né, também, que é uma novidade aqui para nós, que a gente também vai precisar muito dessa parceria, dessa conversa. E quero que cada um, né, que está aqui assine a lista de presença do fórum, muito importante no meio, com todas as pistas, porque a gente com certeza vai sair daqui hoje com alguma possibilidade da gente fazer algumas conversas em campo. Acho que assim a gente pensa lá nos idosos. Então eu acho que a gente vai ser uma convocatória para a gente estar junto, né, permanecer junto nisso que a gente abre hoje. Vamos lá, Frederico? Só fazer um comentário, eu ouvi a fala da Fabiana assim, eu fiquei pensando também de como levar essa experiência que foi adquirida aqui para países tipo a Síria, o Iraque, que estão passando situação de violência extrema e que é uma metodologia interessante que talvez eles vão precisar. A terra, né? Essas estratégias de resistência, né, como que acho bacana, vamos pensar, né? Legal, muito obrigada. Oh, que beleza. Eu também, a primeira coisa, quero agradecer de coração, viu, Fabiana? Adorei te escutar aqui. Eu sou discípulo da Fabiana e fã. É o contrário, Sou não? fã de você. Mas antes de a gente continuar a prosa aqui, bem-vindas duas companheiras. No início, para dizer uma rápida rodada de apresentação. Queria sugerir para vocês se apresentar também um pouquinho, pode ser? Sou Isabela, estou estudando psicologia no segundo período e sou formada em direito. Advogada ali também, né? Você está estudando aonde? Nas ciências médicas. Ela tem psicologia também? Tem. Ó, Meu nome é Carolina, eu sou advogada também. Atuo como advogada. psicóloga. Muito interesse na psicologia. E na advocacia você está trabalhando em que área? Então, É direito civil. a civil. Legal. Vocês viram, vocês atenderam a convocatória? Onde vocês viram? Eu vi por indicação dela. Eu vi pela indicação da Cláudia. Ah, sim. Ela veio pessoa e ela passou pra gente.
Então, eu vou dizer uma palavrinha aqui, mas eu queria muito que a gente continuasse com o máximo de diálogo aqui, né? Então, o assunto é apaixonante. Eu vou fazer uma rapidíssima introdução e eu acho que a gente pode, vocês opinarem também, ou perguntar, e se acho que te parecer, vai ficar mais gostoso. Primeiro, eu queria registrar aqui, assim, um pouquinho da minha história com psicologia. Aqui tem várias, né? Eu sou filosofia, teologia, hermenêutica bíblica, educação, né? Tem a turma do direito, mas tem vários aqui, né? Tem geografia, né? Mas tem vários, estamos no CRP, né? Então, primeiro assim, quando eu fiz os 5 anos de filosofia na Federal do Paraná, lá nós tivemos um semestre de psicologia social, outro semestre de psicanálise, e outra lá de, até me fugiu o nome agora, mas assim, é um professor legal. Depois do seminário, volta e meia, assim, o que chama formador, o reitor do seminário, quando o seminarista assim, apresenta meio com as crises lá assim, tem dúvida, ou está querendo namorar, não sabe se está, outro está ficando meio rebelde, questionando o superior, aí fala, ó, você está com problema, e você tem que fazer um acompanhamento psicológico, né? Assim, eu era meio cabreiro com esse negócio de psicologia, né? Mas aí não, psicologia, assim. Depois, outra coisa, que eu acho que a gente tem que contar muito, que assim, e aí não é só para psicologia, é para todas as ciências específicas, né? Só geografia, ou só direito, ou só filosofia, ou só teologia, só medicina. Esse esquartejamento que se fez das ciências, né? Montando esses compartimentos, isso, via de regra, tem sido assim, um instrumento forte para reproduzir as opressões e as explorações, as máquinas de moer vida do sistema capitalista, né? Então eu desconfio muito das psicólogas e dos psicólogos que tentam, assim, através de usando todos os métodos e todas as técnicas do que estudou na psicologia, tentando assim, salvar a pessoa, devolver para a pessoa equilíbrio emocional, psíquico, melhorar a saúde e tal, assim, como se fosse um cara que estava morrendo de tuberculose, mas está dentro de Cubatão. Essa proposta assim, dessa psicologia muito individualizada, eu acho que ela é muito sacana. Desculpa a palavra, mas assim... Você foi muito bonzinho, a palavra é bem pior. Quem de um lado, quem está fazendo isso está ganhando dinheiro, como tem muita gente da medicina ou do direito civil empresarial que ganha dinheiro com a desgraça do outro, né? Então, agora, então, essa prosa aqui, e aí o outro lado da psicologia que eu experimento. Por exemplo, 10 anos que eu trabalhei aqui na Igreja do Carmo, lá também tinha um setor de psicologia que tinha uns 10, 15 psicólogos voluntários que ia lá para ouvir. Aí ele vinha confessar comigo, eu vi que o problema não era problema de pecado ou não pecado e tudo, era os grilos da vida aí, né? Aí ele falou, se você quiser bater um papo com o psicólogo ali, né? Mas lá, e aí normalmente, eu aprendi uma coisa seguinte, muita gente estava com um monte de grilos assim, esses chamados traumas, aí tem os vários rótulos, né? Que eram pessoas que normalmente estavam individualizadas no seu apartamentozinho lá no Sion, no 7º andar, e os filhos cascou fora, aí estava em depressão e tudo. Falou, você não quer vir ser voluntário aqui num dos trabalhos sociais? E aí conheço um montão de gente que tinha um monte de grilos psicológicos, de traumas ou desequilíbrios, ou chamam os seminários aí, né? Quando se engaja na relação com o outro, né? Seja, começa pelo voluntariado e vai, melhora. E aí, essa que eu acho que aí a psicologia, nesse sentido, e aí eu parabenizo essa iniciativa aqui, eu tive aqui há uns 3 anos atrás, o assunto era união civil homossexual, e aí eu acho que a psicologia pode contribuir muito, né? Eu ia falar, eu não sabia que a Fabiana estaria aqui do meu lado aqui, né? Mas eu nunca esqueço, no início da ocupação da Andara, há 7 anos e meio atrás,
Aqui estava a Fabiana lá do nosso lado, a gente fazendo reunião com o povo e tudo, e o povo desabafando aquele monte de coisa. Eu não aguento mais a cruz do aluguel e tal. E a Fabiana já ouvindo as pessoas e tudo, vamos fazer os grupinhos e tudo e tal. Aí eu falei, nossa, que maravilha que tem uma psicóloga no nosso meio aqui, além de alguns advogados e tudo e tal, né? Depois a Fabiana, Frei Gilvander, estou indo para Felisburgo e tudo, liga não sei para quem, para ver se ruma tantas passagens para eu levar os estudantes comigo e tudo. Eu falei, que maravilha, gente. Porque eu, às vezes que eu ia lá, assim, só de lembrar do massacre, o pessoal chora, né? Então, assim, a psicologia pode contribuir muito, mas assim, como diz, bem casadinha, bem entrosadinha com todos os outros segmentos, né? Junto com a turma da geografia, do direito, da medicina, né? Da pastoral e as várias áreas, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar. Segundo, assim que eu sou filho de família sem terra, então eu resolvi me tornar frei, e a ideia inicial não era só frei, depois resolvi me ordenar padre, porque nós vamos fazer a Romaria da Terra lá em Arinos, no oeste de Minas. Aí os fazendeiros chamaram os 500 policiais, daí começaram a ameaçar de morte o padre Preguinho, que era o padre da cidade, né? Aí naquela hora eu senti um trem de mim e falei, agora se estão querendo matar um padre, então eu vou me ordenar, porque eles vão ter que matar dois. Porque eu já senti, quando eu era na infância e na minha adolescência, eu já senti todas essas agruras que é a vida dos camponeses, né? Semeieiro, toquei roça com o papai e meus 2 tios, junto com a mamãe, 7 anos. E senti na pele, no final da colheita, o fazendeiro ia lá com o caminhão e levava a safra quase inteira, a metade já era dele, a outra metade que a gente tinha contraído uma dívida e levava também, né? E dentro de mim gritava, esse trem não é justo, esse trem não é justo, Deus não quer isso, Deus não quer isso. Então meu ser frei e padre está intimamente conectado com a luta pela socialização da terra. Eu não tenho dúvida, não tem solução para as gravíssimas injustiças sociais no Brasil sem a superação do capitalismo e, junto com isso, sem se socializar e democratizar a estrutura fundiária nossa. Sem reforma agrária, mais do que reforma agrária, precisamos de uma revolução agrária, né? Enquanto tiver isso, hoje eu tenho gente dizendo que a nossa cidade tem mais de 90% da população, né? Então, enquanto continuar esse processo, território sem povo é território sem soberania também. Se não tiver o povo em cima, então, junto com toda essa desgraça que é do agronegócio, e aqui tem um pacto macabro, que é assim, para matar os poucos, que nas décadas de 60 e 70, eles falavam assim, não, nós vamos, tinha aquela Johnson, né, que promoveu as campanhas para esterilizar as mulheres, assim, nós vamos capar as mulheres, esterilizar as mulheres, que aí vai ter menos revolucionários no futuro, né? Hoje isso está acontecendo de várias formas, eu destaco 2. Hoje o controle de natalidade e a contenção da rebelião no meio da classe trabalhadora e da classe camponesa, ela está sendo feita de várias formas, eu destaco 2. Uma, através você dissemina a droga no tecido social, igual se joga milho para as galinhas. É a forma de você encarcerar a juventude de periferia, os pobres e os negros jovens, e de matar 50 mil por ano. 50 mil jovens sendo assassinados por ano, em 10 anos são 500 mil jovens, em 20 anos 1 milhão de jovens. Daqui a pouco nós estamos com desequilíbrio, então, numa sociedade com 70% de mulheres e só 30% de homens. Já vai ser uma questão grave essa demografia que vai se constituindo, né? Outra forma hoje de arrebentar, matar os poucos, tem um pacto macabro, uma aliança satânica entre a indústria farmacêutica e os grandes capitalistas da agricultura, que é do agronegócio, né?
E o pacto diz o seguinte assim, ó, nós vamos fazer uma aliança aqui para vocês ganharem muito dinheiro e para nós também ganharmos. Como é que vai ser? Vocês vão comprar as pequenas propriedades e quem não quiser vender vai ter que fazer agronegocinho, vai ter que plantar o eucalipto que nós aqui, porque senão nós vamos jogar de avião veneno em cima de você na sua pequena propriedade aí. Então impõe a monocultura, as monoculturas, né? Com o uso indiscriminado de agrotóxicos, tecnologia de ponta, trabalho escravo generalizado. O que acontece isso? Coisa lá do século XVI, né? O Brasil exportando grãos e matérias-primas e tal. Mais do que isso, aí esses empresários do campo lucram muito, melhor dizendo, roubam e furtam muito, né? E adoece toda a população. Com o povo adoecido, o povo cai no colo da indústria farmacêutica, né? Então hoje nós estamos com essa esquizofrenia. Tem o agronegócio, os industriais do campo que geram a doença, vão em Unai, está construindo o Hospital do Câncer, lá em Passos, no sul de Minas, o Hospital do Câncer quase com 10 andares, superlotado, em Muriaé, o Hospital do Câncer também quase com 7 andares, superlotados, tudo assim. O Hospital de Barretos lá já tem filial lá em Rondônia, em Manaus e tudo, né? Aí você, adoecendo o povo, você vai matando o povo aos poucos, e o povo tem que ficar tentando se defender, fica parte das famílias tentando ser bom samaritano, né? Nós estamos diante dessa desgraça. Então, isso tudo, em grande parte, é por causa dessa expropriação da terra do campesinato. Então, a terra no Brasil, a relação normal do capitalismo é dentro das relações de fábrica e indústria, né? Tem o patrão e tem os empregados. Agora, no Brasil, a terra também ela é uma espinha dorsal do capitalismo. Então, você controlar, dominar a propriedade da terra, impedir a propriedade camponesa, que seria socializar a terra, fazer reforma, por isso só tem 0,5% de reforma agrária e tem 99,5% de latifundialização. E para piorar a história, os dados da CPT demonstram anualmente, o Ariovaldo Belin, que é um grande da geografia, e analisou que nos governos Lula e Dilma, a concentração fundiária vem aumentando. Então nós estamos acontecendo contra a reforma agrária, né? É processo de latifundialização. Então é bom demais a gente ouvir esses exemplos positivos que o MST já fez, mas isso é óbvio. Aí, para encurtar a história aqui, por ironia da história, eu sou da Comissão Pastoral da Terra, com minhas raízes lá no campo, lá, né? Arrancando a cabeça de dedo os tocos lá na roça lá e tal. Nos últimos 15 anos tive que também abraçar a luta pela terra na cidade. Porque a reforma agrária não sai, vai aumentando o processo de latifundialização, o povo inchando as periferias das grandes cidades, né? E aí, como freio, como padre, como veio um psicólogo também, quase que cansei de ficar ouvindo as pessoas chegar na igreja do campo. Frei Gilvander, pelo amor de Deus, eu já estou 3 meses sem pagar o aluguel, não dou conta, aí estou me despejando agora, estou na rua. Você tem condições de pagar meu aluguel aí pelo menos 1 mês? Tá? Ô, Frei Gilvander, me expulsaram daquele lugar lá, não consigo. Não está saindo. Aí começamos a apoiar a luta pela terra. Hoje, em Minas Gerais, tem 262 decisões judiciais liminares de reintegração de posse, de ocupações. 262. Dessas, 110 de ocupações urbanas e as outras 60% ocupações do campo. Então, hoje em Minas, nós temos hoje 40% de ocupações urbanas e 60% de ocupações camponesas. Mas as ocupações urbanas, que é a luta pela terra, mas
aparece frontalmente como luta por moradia, está crescendo muito mais do que, né? Lá no, por exemplo, hoje tivemos uma vitória, o tribunal hoje confirmou o decreto que o Pimentel fez em 25 de setembro do ano passado, desapropriando a fazenda da ex-usina Ariadinópolis do Campo do Meio. Então, já está mais de latifúndio, 5 mil hectares. Como é que é o nome? Usina de quê? Ex-usina Ariadinópolis, Lá. Ariadinópolis, cidade da Ariadna, era o nome da filha do coronel, Ariadna. Aí ficou usina Ariadinópolis, que era a usina de açúcar e álcool, faliu em 92, e aí o MST foi complementou. Pode. Assim, eu vejo que o movimento do caso das escolas, né, agora falou de recursos de escolas, você falou que centenas de crianças já viraram adultos e formaram até na universidade, dentro dos campos e tudo. E a subjetividade que produziu dessas pessoas com esse sofrimento, nessa luta, e até na faculdade, alguns devem ser formados em direitos, né? Eles ajudam, eles fazem parte, tem alguém com um nome, assim, eu cresci ali no campo ali, eu cresci ali naquele meio daquela violência. Ou a maioria é o seguinte, nossa, nunca mais, eu não quero nem saber disso e tal, eu já sou advogado, eu já sou engenheiro, eu já sou coisa, eu não quero nem saber. Existe, que subjetividade que produziu? O que eles viram? Qual foi a transformação? As pessoas são, gratidão não é a palavra, né? Isso aí é uma vida horrível, né? Passar. Eu queria saber isso. Essas pessoas, existem pessoas que estão hoje formadas, até juridicamente, né? Poderiam ajudar, né? Dando força, dando auxílio. Ótima pergunta, Carlos. Eu também, Carlos, né? Carlos, né? engajando no que ele falou, eu também penso muito nisso, porque a academia, ela nos transforma, né? Então a gente entra e a gente começa a falar termos técnicos, a linguagem muda, e de repente quando você vai conversar com pessoas do seu convívio, assim, quando você volta para a sua origem, né, para a sua família, eu que sou do interior mesmo, você já não consegue dialogar com essas pessoas mais, porque a gente fica bitolado também, sabe? Tipo assim, né? Tem muito disso também, né? Às vezes você vai, você entra na academia e tal, e se forma, mas aí quando você volta para a sua origem, você não consegue mais dialogar mesmo, né? Sua linguagem Direito. você já tem uma linguagem Na psicologia, as pessoas falam, não fala nada com a família, eles não acreditam. Se falam ainda, as pessoas têm a Mônica, a existencialista, não adianta você falar com sua mãe, seu pai, eles não acreditam, a gente não funciona. O que a gente aprende na faculdade, a gente como psicólogo. Não funciona com os irmãos, não funciona em casa. É uma coisa. É uma coisa que pode ter muito a ver com o que você está falando, tá? Sem te interromper. Carlos, ótimo. Porque quando você colocou que a academia muda, eu acho que é justamente o contrário. A academia ela não muda. Então, quando você sai, as escolas não são uma coisa técnica, por isso você consegue alcançar todos os campos. Exatamente quem é a família ou aquele meio social que você foi inserido. Pelo menos eu estou fazendo medicina e eu não estou ensinada a ser humana, a cuidar de pessoas. Eu estou para cuidar de doenças. E todo dia eu tenho um conflito dentro daquela instituição acadêmica que eu não concordo com isso. E na estrutura acadêmica ela está fracassada. E é por isso que a gente sai não mudado. A gente só sai falando quando coisas teóricas. E só para situar o seu discurso, só da gente lembrar que a Antônia Anastasia e aquela a secretária de Educação de Minas, né, do PT, Gasola. A gente pensar que os dois eram do Orkut, né? E dois dos mais reaças que tinha aqui em Minas. Ela, como secretária de Educação, foi uma das mais assim, autoritárias, perversas, em vez de dentro da academia. Não podemos mudar essa pessoa. Não, é ótima questão que vocês levantaram.
Não, acho que é só fazer essa questão mesmo, que eu acho que a pertinência da pergunta dele, né, assim, como que se dá esse vínculo pós-formação, né, com a origem, que a discussão acadêmica e o que ela faz com a gente já acho que é um outro tanto, né? Mas eu acho que tem uma especificidade na sua pergunta que não sei se tem algum estudo, alguma coisa assim, você sabe? Você tem? É muito. Como é que é o retorno, né? Tem inclusive tese sobre isso. Né? Tem dissertação, tese sobre isso. Uma ótima questão. Assim, em poucas palavras, eu acho que eu vou dizer o seguinte, tem um grande sábio aí que ele fala assim, ó, feliz de quem não estuda mais do que a 4ª série. Porque se estuda mais do que a 4ª série, perde o contato com as raízes, que é o âmago do nosso espírito, né? Eu tive a alegria de passar a manhã visitando o Manuelzão, um dos grandes personagens do João Maris Rosa, né? Lá em André na casinha dele e tudo, e o Manuelzão falava assim, olha, só conhece bem quem vai a pé ou a cavalo. Quem vai de carro ou de avião não conhece nada. Vai veloz demais. Então essa é uma coisa. Segunda coisa, a Michelle lembrou aqui, a gente não pode idolatrar as ciências nem a academia, porque nenhum conhecimento é neutro, né? Como diz muitos da filosofia aí, Habermas e outros, todo conhecimento é interessado. Hoje o que é caracterizado como científico é o poder político e econômico que determina o que é científico ou não, né? Então assim, aí, para entrar na sua pergunta, diante disso, agora infelizmente nós estamos numa sociedade que a sociedade é tão cruel e organizada estruturalmente para reproduzir a desigualdade, que uma das coisas que manda é a tal do título e da autoridade, né? Aí, por isso que nesses 90, quase 100 turmas de cursos universitários, com a MST, junto à CPT, de Campesina, conseguiu junto ao MEC com as universidades federais, a regra salvo exceções, fazer o que chama, tem várias coisas, uma pedagogia da alternância. Então, assim, 30, 40 dias na universidade, 30, 40 dias no acampamento, no assentamento. Então, assim, aquele negócio, um pé nos livros e outro pé na vida e nas lutas, né? A Fabiana sabe disso. Então, assim, condição do MST, o companheiro que está estudando, ele não vira só um estudante, não, ele tem que continuar militante, né? Isso é uma outra coisa. Outra coisa é que, por exemplo, licenciatura em Educação do Campo, lá na FAI, na UFMG. A primeira turma, a turma que montou o currículo. E assim, e forçou mesmo, falou, não, nós viemos para ocupar a universidade. Não viemos para cá para simplesmente aceitar o currículo que tem aqui, não. Por exemplo, um dos absurdos que tem na academia brasileira, 95, arrisco até mais, eu queria ainda ver essa pesquisa mais para no mínimo 95% das faculdades de direito no Brasil inteiro não tem disciplinas de direito agrário como disciplina obrigatória. Muitas vezes, 80% não tem direito ambiental, 70% não tem direito à moradia. Então, assim, num país com onde 1% tem 43%, você vai fazer um curso de direito sem direito agrário? Aí tem uns que tem optativo. A PUC Minas, que é uma faculdade que é da igreja, não tem direito agrário como obrigatório no curso. Dom Helder Câmara aqui, que diz que era para ser curso de direito coladinho com os direitos humanos, tem um curso de direito ambiental, mas retirou o direito ambiental da graduação. Um absurdo para eles, né? Aí, então assim, hoje, na área de direito, por exemplo, já foi formada a primeira turma ano passado, lá em Goiânia, na Federal. A maioria dos que se formam continuam no MST fortalecendo. Mas tem uma minoria
10%, 20%, às vezes 25%, que acaba